Eu sou o Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo ele fala sobre os primeiros episódios de Magun Saikyo no Majutsushi wa Nigen Data. No caso, o anime do cara que é humano, mas trabalha ali pro exército do Lorde Demônio. O primeiro episódio começa mostrando ali uma mulher, né, pegando um livro e começando a ler ele, né, contando a história do nosso protagonista Ikki, que estava conquistando a cidade de Arsena, né, que é dito posteriormente pelo Lorde Demônio ser uma cidade de fortaleza, bem como também comentado que é uma cidade comercial, ou seja, então uma cidade bastante importante. E no caso ele consegue conquistar essa cidade com apenas uma brigada, né? Sendo um comandante de brigada e com apenas uma única brigada. Ele conquistou a cidade de Asena em uma semana. Mostra ele também tendo ali um breve diálogo com um comandante inimigo enquanto estava tomando Asena, né? E dá para ele três opções: entregar as terras, morrer pelas próprias mãos, ou então fugir ali, né? Ele ia dar uma de distraída e ia deixar ele fugir, fazer vista grossa. Só que o camarada não aceita nenhuma das opções, parte pra cima ali do Ikki, que deixa ele inconsciente. E fala pro seu subordinado Diron, que aparece ali, né? Que é o Orc lá, o porquinho, cuidar das feridas dele, bem como das feridas de todos que se renderam. Assim, que causa até uma certa surpresa, afinal, demônios e humanos são inimigos e nunca na vida que um demônio ia cuidar das feridas de um humano, a menos que fosse algo realmente necessário. Mas ele só pega e fala, não, cuidei dele e pronto. Causa até uma certa surpresa, pois como é mostrado posteriormente, né, o subordinado dele recomenda até a execução dos prisioneiros ali de uma mesma parte ou de uma boa parte dos humanos e até mesmo da destruição da cidade. Posteriormente, um pouco mais pra frente, ele dá essa recomendação, pois há outros líderes ali da brigada, né, que estão infelizes com isso. É mostrar também a superior dele, né, a Sefiro, que estava ali observando o desempenho dele no combate. Afinal, ele conseguiu tomar aquela cidade em apenas uma semana, com apenas uma brigada, né. O comandante dele estava ali observando o serviço dele, até mesmo para poder relatar posteriormente. Nos mostrado novamente o Ikki, ali numa sala, né, refletindo ali ao final da batalha, de um certo remorso que ele sente por machucar as pessoas, porque ele não consegue se acostumar com o sangue, a violência e a guerra, pois ele era, em verdade, um humano e não um demônio. Então somos apresentados ali um pouco do passado dele, né? Onde é dito que ele foi acolhido pelo grande feiticeiro Homberg, que acabou por criar ele, mesmo ele sendo humano, né? O Homberg era, no caso da espécie dos demônios. Então o Homberg passou para o Ikki todo o seu conhecimento, ensinou para ele tudo que o Ikki sabe, por assim dizer. Inclusive o Homberg tinha muito conhecimento sobre uma civilização avançada e antiga, e passou esse conhecimento para o Ikki, mas que na hora de sua morte pode dizer que proibiu, né, o Wiki de falar sobre isso, falou, ó, não fala sobre essa civilização antiga, porque isso vai trazer coisa ruim, né, vai dar M, vai dar aquela M. E também advertiu ele, né, quase que assim, meio que quase que deu duas proibições pra ele, né, não falar sobre a civilização antiga, e também proibir ele de tirar o seu manto e capa que escondem a sua verdadeira identidade. Pois caso o Lorde Demônio acaba por descobrir, né, que ele é em verdade um humano, jamais o perdoaria. E ele ali que estava numa sala, né, que ele havia posto uma barreira para que ninguém possa entrar na permissão, acaba por ter seu segredo descoberto de uma forma bem idiota, pois debaixo da mesa havia uma criada que estava escondida, né? Então, ao ela ser descoberta, ela meio que entra em desespero, né? Pedindo para não morrer e tudo mais, e acaba por bater a cabeça na mesa e desmaiar. E nessa hora também o Jiron, subordinado do Ikki, acaba por chamar ele, bate na porta chamando ele, e aí temos os dois andando pela cidade. Então temos ali os dois andando pela cidade, né? Conversando, né? E como eu disse anteriormente, o subordinado ali, o Jiron, acaba por sugerir, né? Matar alguns humanos, né? Destruir toda a cidade, né? Queimar a cidade. Só que ali eles vão. Só que o Ikki vai sempre dando alguns contrapontos, né? Que o Jiren fala, vai destruir e matar, que outros soldados ali infelizes com a atitude dele de não matar humanos, já que demônios e humanos não se dão bem, né? Os demônios querem massacrar os humanos. Só que o Ikki vai contrapondo ali, dizendo, o Lorde é demônio atual, ele se preocupa mais com resultados, né? Ele quer que tenha resultados e não com quantidade de número de mortos ou destruição. Ele quer ver apenas resultados, alegando que o Lorde Demônio não ia se importar de ter mais ou menos humanos vivos, né? Que ele resolveria com isso. Bem como ele diz que se eu matar todos os humanos e destruir a cidade, como que eu vou arrecadar dinheiro, né? Quem vai pagar os impostos? Ele, inclusive, complementa dizendo que aquela é uma cidade comercial, então é um ponto econômico bastante importante e interessante para ser uma forma dos demônios arrecadarem fundos com os humanos, através dos humanos. Né? Arrecadar fundos também, porque são necessários fundos para a guerra, né? Logo, não há benefícios em destruir por destruir. Seria muito mais útil se manter a cidade ali, ela funcionando e usufruindo dela, arrecadando com ela, utilizando seus recursos, ganhando mais recursos através dela. Nesse passeio, alguns cidadãos, né, param ali na frente dele, pois queriam saber como que é ser
a vida deles, né, daí pra frente, é questão de impostos. O Rick falou, não, os impostos vão ser o mesmo que vocês sempre pagaram, ou seja, ele não vai nem aumentar nem diminuir, ele vai manter como sempre foi. E mais advertiu ali, né, pra dar uma maior de superioridade para os humanos, porque os humanos tinham ficado muito felizes ali, né, para eles não ficar tão relaxados, de que quem fosse contra, né, assim, o plano do Lorde Demônio, quem resistisse aos demônios, acabaria por ser severamente punido, independente de quem fosse. Então ele falou, vou manter como tá, mas se vocês tentarem resistir, fazer alguma coisa, vocês vão ser punidos. E nessa hora ele acaba por ser teletransportado pela sua comandante Sephiroth, né? Então ele é transportado ali para um lugar mais escuro, onde há um golem, e ele começa ali a lutar com esse golem, né? Ele consegue derrotar ele, até dá uma reclamada ali com a sua comandante, pô, por que você me chamou isso? Não era pra você mandar mensagem, e sempre tem a questão de golem, né? E ela é a única ali no exército do Lorde Demônio que sabe do segredo dele, é a comandante dele. Então eles têm uma breve conversa. Ela ali fala sobre a Asuna, né? Ele pensou que tinha sido chamado para fazer o relatório dele sobre a conquista de Asuna, mas ela disse que já tinha visto ali através de seus familiares. E que o motivo real dela ter chamado era que o Dairokuten, né, que é o Lorde Demônio atual, queria vê-lo pessoalmente, né? No caso, ele poderia ser o primeiro comandante de brigada a ter essa honra, né? De ter uma audiência com o seu Lorde. Logo, eles partem para o castelo do Lorde Demônio. É mostrada novamente a empregada que havia acordado, né? Ela come a comida que ele deixou, ele inclusive deixa um bilhetinho, mas aparentemente ela não sabe ler, ou a caligrafia dela é de um idioma que ela desconhece. Estava escrito coma e fique quieta. Ela tenta sair ali da sala, mas como tem uma barreira, não consegue sair por conta própria. E vai comer ali os bolinhos e depois acaba cochilando. Indo para o castelo, né? A Sephiroth lança ali uma magia nele para mascarar o fato dele ser humano, pois para passar do portão ia ser feita ali uma checagem com ele, então ela lança ali uma magia para dar uma disfarçada. Então, durante o percurso extremamente longo, eles vão conversando, ele também nos mostrando alguns dos pensamentos dele. Então eles chegam ao quarto, né, o salão onde fica o Lorde Demônio. A Sephiroth entra primeiro, posteriormente chamando ele. Então ele entra lá, se curva toda aquela reverência, né? O Lorde Demônio, quando ele pode levantar a cabeça, ele fica meio surpreso ao ver o Lorde Demônio, pois era diferente daquilo que ele imaginava. Afinal, era uma garota, ele imaginava ser maior, mais robusto, mais forte, né? Esses padrões normais. Então, temos um diálogo entre eles, falando basicamente sobre o feito dele, né, da conquista de Asuna, dos métodos deles, do método dele, né, sobre o fato de ter deixado bastante humanos vivos, né, não querer matar tanta gente assim e tal. E nessa conversa ali, né, fica parecendo que o Lorde Demônio desconfia que ele seja um humano, mas ele tenta sempre contornar de alguma forma, né, toda vez que o Lorde Demônio tenta lá para esse caminho, ele tenta se contornar, não, foi o Roberto que me ensinou assim e falou isso, né, tenta dar uma desconversada, né, que ele fica bastante nervoso e tenso. Quando o Lorde Demônio tá se retirando, a forma que ela fala ali, ela fala, percebi que você tá usando a máscara, né, da próxima vez quero ver seu verdadeiro rosto, ou seja, aquela máscara que tem um feitiço ali que faz. Ele parece ser um demônio, né, normalmente faz ele parece ser um demônio, pode disfarçar ali para as outras pessoas, o Lorde Demônio acabou por perceber que era, em real, uma máscara. Pra mim, o Lorde Demônio ficou com grandes expectativas para com ele depois do feito dele, né? E ele ganha ali uma recompensa, a pensar que, apesar de que na hora ele não percebe exatamente qual é, mas até a mestra dele que diz, ela te deu uma recompensa. Ele fica sem entender qual, e a mestra diz, apesar de ter dito como recompensa, mas para castigo. Então, o Ikki volta para a cidade que ele conquistou, né? O escritório onde estava a empregada. Tem ali uma breve conversa e no final das contas ela, a criada, que se chama Satya, passa a virar a criada dele, né? Já que descobriu o segredo dele, então até uma boa ideia dele manter ela por perto ali pra garantir que ela vai ficar calada. No outro dia ele acaba por descobrir através do seu subordinado Diron que virou o senhor de Ivalias, né? Ele tá, parabéns, você virou o senhor das terras de Ivali, né? Ele é meio pego de surpresa, tem até uma conversa mental ali com a sua comandante, a Sephiroth, mas isso era a recompensa dele, ser o senhor de Ivalias. Então, no caso, ele vira senhor de Ivalias, né? E ali passa a ter que reconstruir a cidade que estava toda destruída, né? No caso foi sua mestra Sephiroth que fez a invasão daquele local e saiu destruindo tudo, só pensou em destruição. E até falou, você tem que reconstruir a cidade, bem como duplicar a sua arrecadação. Ele fala que seria algo bastante complicado, então ela também você quer que eu faça você triplicar então a arrecadação, né, de impostos? Então assim, no caso, deu um trabalho pesado para ele. Então ele pergunta ali pro Dira, quanto tempo a gente levaria para reconstruir os muros, né? A gente fala, uns 6 meses. Ele fala, quer saber, vamos fazer em um mês. Então, ele faz ali humanos e demônios trabalharem juntos, né, em turnos de 8 horas, sempre revezando ali para que a construção durasse 24 horas. Então, cada um tinha um turno de trabalho, trabalhava 8, 8 e depois 8. O segundo episódio começa mostrando mais dessa guerra de humanos e demônios, com o Lorde Demônio sendo informado que os humanos estão fazendo a sua aliança, né, a Aliança dos Reis, e ela diz que vai deixar essa tarefa para ele, então mostra o nosso protagonista Ike. Após a Open temos Alistair, que era uma das melhores generais ali humanas, sendo despachada, né,
com alguns soldados para recuperar a cidade de Ivalias, numa tentativa de mostrar para as outras nações que Rosearia ainda era forte, né? Apesar de ter perdido parte de seu território ali para os demônios, perdido algumas cidades, eles ainda tinham força e capacidade para retomar. Temos então Ikki-Sati, né, andando ali pela cidade, né, no caso uma missão de espionagem, a Sati, no caso, estava quase caindo no golpe de um malandro, né, estava fazendo um jogo ali para arrecadar algum dinheiro, né, enganando as pessoas que estavam lá. O Ikki acaba expondo ele, então eles retomam a andar pela cidade enquanto conversam, né? O Ikki vai observando ali, percebe a movimentação dos soldados, imaginando que está ligado à Aliança dos Reis, que no caso é uma aliança feita entre as nações em situação de emergência, né? Até eu vou explicar ali brevemente mais ou menos o que é. Então, na situação de emergência, a aliança é convocada e independente dos objetivos, políticas, né, interesses de cada nação, eles deixam isso de lado por um tempo, se juntam para lidar com aquele problema. No caso, o problema é o demônio. Ele até fala que essa aliança já tinha sido ativada, né, feita algumas vezes no passado, sempre para repelir os demônios e sempre tinha sucesso repelindo os demônios. Nessa ali conversa ali com a Sati, né, explicando um pouco mais sobre isso, e fala, se isso aí der certo, você vai voltar a ser livre, né? Você vai ser livre dos demônios, vai poder voltar para sua vida. Só que ela fala ali que se os humanos retomassem a cidade, ela voltaria a ser escrava, pois ela era filha de escravo, então o destino dela era ser sempre um escravo. Até mostra algumas crianças ali que estavam dentro de jaulas, né, por serem escravos. Então, no caso, se os humanos recuperassem Valias, por conta da situação dela, não seria assim tão vantajoso, pois ela continuaria sendo uma escrava. O Ikki ele pensa ali, os humanos e os demônios têm cada um suas dificuldades. O malandro dos jogos ali aparece novamente, né, agora com um brutamonte do lado dele, para recuperar suas percas, né, por assim dizer. O Ikki, aproveitando que não tinha ninguém por perto, usa magia de gelo para imobilizar o grandão, bem como faz algumas lanças de gelo, ameaçando o malandro, né, para conseguir algumas informações dele. Ele basicamente consegue confirmar sobre a aliança dos reis, né, que de fato havia sido feita, e também descobre que Rosiária mandou soldados para invadir Valias. Então o Ikki ele raciocina, eles mandaram soldados para invadir Valias para tentar conseguir alguma vantagem na negociação pós-guerra emocional. A gente é forte, a gente conseguiu, a gente fez um feito ali importante que foi para retomada sozinho, só nós. Então, numa tentativa de se mostrar relevante, Rosiária, meio que desesperada, mandou alguns soldados. Obviamente, se desse errado, a moral deles para negociar depois de diminuir. Então, uma questão de negociação pós-guerra ali. Eles tentavam tomar rivalias novamente. Então temos o Ikki de volta ao seu trabalho burocrático, né? E uma de suas companheiras, né, acaba por entrar na sala, no caso a Lilith. Eles ele tem uma interação, né? A Lilith tá perguntando quem é sua mãe do lado, e meio que começa ali uma briguinha entre Sati e Lilith, que estavam tentando ali, claramente seduzir ele, né? Tem, a Sati tava começando a ter algum afeto ali por ele, por saber de todo o segredo dele, né? Passar tempo ali com ele, e a Lilith tinha algum afeto anterior por ele. Temos então o exército liderado por Alistair se preparando para atacar. Quando eles estavam terminando ali o preparativo, já iam partir para o ataque, acabam sendo surpreendidos, né? Pois como o Ikki conseguiu a informação de que Ivalias seria atacado, ele já preparou ali um contragolpe, surpreendendo o exército inimigo, que no final das contas acabou por recuar. E o Ikki novamente não matou ninguém. É que uma crítica a esse exército aí da Rosa Branca, né, de Rosária. Vocês não fizeram reconhecimento de área, não, cara. Não é dito exatamente quanto tempo se passou, mas pelo mostrado ali no anime, que dava para ver o posicionamento dos soldados, ao longe dava para ver que os muros já haviam sido reconstruídos. Mas os soldados, quando estavam conversando, eles acreditavam que eles ainda estavam ocupados reconstruindo os muros. Eu fiquei pensando, pô, não vou fazer um reconhecimento de área, mas alguém dá uma subida no morro aí, ver como que tá a situação, o posicionamento deles. Algo assim, cara. Reconhecer ali, pelo menos. Se não fizeram reconhecimento, quem sabe até já topavam com os inimigos. Eu acho que faltou falta de fazer algum reconhecimento de área, não é dito se fez ou não, mas aparentemente se fez, foi muito mal feito, então eu senti que houve um certo vacilo por parte do exército de Rosiária. Talvez foram com muita sede ao pote. E mesmo com os soldados inimigos recuando, e que acaba por ser atacado por uma flecha, né, nas suas costas, ele é atacado pelas costas, uma flecha ali o perfura. E aqui eu acho que ele vacilou. Que eu percebi que durante esse episódio que ele abaixa a guarda muito cedo, muito facilmente, né? Quando ele se sente minimamente relaxado, já tá abaixando a guarda. Apesar de que ele provavelmente não esperava por um ataque nas costas, né? Já que nas costas significava que alguém adentrou a cidade. E ele provavelmente não viu ninguém suspeito entrar. Mas assim, um bom mago está sempre precavido para essas coisas. Então eu acho que ele poderia se precaver mais como um mago que ele é. Né? Já que ele é tido como um grande mago, até porque foi instruído pelo o melhor deles, né? Então eu acho que ele deu uma vacilada nesse nível. Ele podia ter colocado um escudo ali, uma proteção ao redor dele. Se eu fosse mago, eu andaria com escudo de proteção ao meu redor, mesmo que não tenha esse tipo de feitiço que eu duvido, né? Geralmente deve ter. Pelo menos assim, só pra dizer que tava tentando se proteger. Vamos mostrar de novo o camarada ali que despachou a Alistair, né? E ao receber o relatório do fracasso, manda prenderem ela.
por conta do fracasso dela, e ele fala isso pra manter sua aparência frente ao rei, mas o soldado ele contrapõe, se você fizer isso vai diminuir a moral, né, já que Alistair é uma das melhores do exército, mas ele não tá nem aí, só quer manter a aparência frente ao rei e manda prender Alistair. Voltando para o Rick, que acorda na cama ao lado da Sephiroth, que havia ido socorrê-lo, né, eles ali têm uma breve conversa sobre a batalha, né, ela novamente ensinou ali, nenhum humano morreu, né? Insinuando ali coisa ali que ele tá dando muita brecha pro Lorde Demônio desconfiar dele. E ele ali fala que a intenção dele é criar um lugar onde humanos e demônios possam viver em conjunto. A Sephiroth então se retira e o Ikki fica pensando no ocorrido. Imagina ou que alguém se infiltrou na cidade ou que há um traidor. Surgem Lilith e Satya que entram no quarto, né? Logo em seguida começa aquela rusga das duas, né, tentando ali seduzir ele. Até que o Diron chega e acaba por tirar a Lilith do quarto. E o Ikki pede para o Diron descobrir onde estava a comandante do exército inimigo que havia atacado eles. Né? E nesse momento o Diron estava sendo ali ofendido, né, pela Lilith, né? Coitado do camarada, só tava fazendo serviço dele. Então temos o Ikki indo até a prisão onde estava o comandante, né? A Lilith acaba por ir junto dele. Ele queria ir sozinho, né? Pra poder fazer as coisas do jeito de forma pacífica. Ele até fala, tá bom, já que você tá aqui, vamos lá, mas é pra fazer de forma pacífica e rápida. Porque ele mal terminava de falar e a Lilith já tinha colocado os guardas ali da entrada pra dormir. Entraram de forma rápida, mas nem tanto pacífica. Como o lugar era grande e ia demorar bastante, né? A Lilith já parte pra cima de outro guarda, pega a chave dele, bem como informações de onde estava o comandante Alistair. O que acaba por chamar a atenção de outros guardas, obviamente, né? Já que estavam fazendo bastante barulho. A Lilith fica para trás cuidando dos guardas, enquanto o Ikki parte para encontrar Alistair, que estava na parte mais alta. Chega até a cela de Alistair, que estava armado e escondido, e tenta atacar ele, ele consegue se esquivar e até revida ali. Então pergunta para ela se ela havia enviado algum assassino para Ivalias para matá-lo. O Alistair não responde ele, mas questiona se ele é um demônio, e fica meio sem ter perguntando, por que você acha isso? Porém, devido à comoção, os guardas estão se aproximando e ele novamente se distrai e abaixa a guarda. E o Alistair aproveita e põe a faca no pescoço dele e meio que questiona novamente se ele é humano. E assim acaba o episódio, né? Com ele, em vez de fazer o seu interrogatório, meio que sendo interrogado. Pós-ending é revelado o nome do próximo episódio, né? No caso, Traidor. Foi isso que aconteceu nesses dois primeiros episódios. Essa é uma obra que eu já tinha lido um pouco do mangá há algum tempo atrás, né? Eu tinha até gostado bastante, mas demorava muito pra ler onde eu li, né? Demorava bastante pra chegar, então eu não consegui ler muitos capítulos, mas é uma obra que até onde eu li eu tinha achado bastante interessante. Por isso, quando eu vi o anime, eu falei, eu vou assistir o anime, vou fazer um vídeo, né? Pelo menos dos primeiros episódios. Tá bacana, assim, nada acima da média e tal, ok, normal, a animação tá boa. A história é legal, não é ruim, pelo menos até onde eu tinha visto, ela é boa, é interessante. Vocês vão se surpreender ao saber mais da Lorde Demônio, né? Sobre quem ela é, alguns de seus segredinhos, né? Um pouco mais de seus segredinhos. Sobre o episódio 3, né? Traidor. Um pequeno spoiler aqui. Vai ser a segunda opção que o Ikki estava pensando, né? Então não vai ser exatamente o assassino que foi enviado, vai ser outro ponto que ele estava pensando, ou seja, ele vai ter mais algum problema para lidar, além, é claro, de conseguir se livrar da situação atual que ele está. Me digam o que acharam dos dois primeiros episódios deste anime, onde o humano é o mágico ali mais forte do exército do Lorde Demônio, por assim dizer. Então me digam o que acharam desses dois primeiros episódios, se gostaram, se já conheciam a obra, se vão continuar assistindo. Se gostou do vídeo, dá like, se não gostou do vídeo, dá o dislike. Tchau e até a próxima!